Bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao Joana de Ângeles, encarnados e desencarnados. Vamos fechando os nossos olhos, entrando em sintonia com a espiritualidade da casa, os nossos mentores espirituais, agradecendo a Deus e a Jesus por mais essa oportunidade de estarmos aqui nesta Escola do Espírito, onde buscamos um pouquinho mais do conhecimento do Evangelho do Cristo para a nossa evolução moral e espiritual. Agradecemos, Senhor, sempre o amparo da espiritualidade dessa casa, no preparo desse ambiente, dos nossos mentores espirituais. Agradecemos por tudo aquilo que recebemos, por tudo aquilo que temos, dos quais sempre temos os necessários para o nosso conhecimento, para o nosso andar espiritual, andar material. Muito obrigado, Senhor, meu Deus, meu Jesus, que todos aqueles que aqui não puderem estar na manhã de hoje, por um motivo qualquer, que receba essa energia revitalizadora do Cristo, do corpo físico e espiritual. Que o nosso companheiro Eduardo seja iluminado na mensagem do Cristo de hoje, no assunto sobre o Evangelho do Cristo. Graças a Deus, graças a Jesus. Bom dia, pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Hoje eu vou quebrar um pouquinho o protocolo aqui, eu vou fazer um negócio diferente, que eu quero estudar um pouquinho percepções hoje. Nossa, tá interativo. Tá interativo. Presta bastante atenção nisso. Tá bem cheia a bexiga, né? E se eu pegar esse lápis e começar a fazer assim? O que vocês acham que pode acontecer aqui? Eu já tô esperando. Você já está esperando? Já. Está esperando? Tá vendo? Exatamente isso. Peraí que primeiro eu preciso fazer uma coisa que eu sempre gostei quando era criança de fazer. Eu adorava fazer isso quando era criança. Então, o que eu quero que vocês analisem com essa brincadeira simples é o que vocês sentiram nesse momento. O momento que eu estava enchendo essa bexiga, o momento que ela ficou no seu limite de estourar, o momento que eu peguei uma peça e comecei a cutucar com esse lápis aqui. O que vocês sentiram? Expectativa. A ansiedade do Ansiedade, aflição, medo, né? Tudo isso é origem de medo. Por quê? Pela experiência que vocês tiveram no passado. Hoje nós vamos falar aqui de ansiedade. Esse é o tema-chave aqui de hoje. E eu queria provocar um pouquinho essa reação dentro de cada um, para vocês terem contato com esse sentimento, para entender um pouquinho do que nós vamos falar aqui hoje, né? A ideia de mostrar para vocês essa bexiga enchendo desse jeito, né? Mostrar uma bexiga cheia assim para vocês. O que acontece? Vocês, na hora não vai estourar, não vou estourar, fica tranquilo, não vou estourar, tá vendo? É o medo. O que acontece? Vocês acharam que ia estourar porque eu estava enchendo. Mas vocês, de onde vocês estão? Vocês sabem a qualidade dessa bexiga? Ela é grossa, ela é fina, então como vocês sabem que ela ia estourar? E o objeto que eu estou cutucando ela é pontiagudo o suficiente para estourar essa bexiga ou está com a cabeça arredondada igual está aqui? Eu coloquei pressão o suficiente para estourar? Vocês não analisaram nenhum desses pontos. Vocês simplesmente pegaram uma experiência do passado, uma experiência que vocês tinham como verdadeira dentro de vocês e já criaram a conclusão: vai estourar, vai estourar. Então o que eu quero mostrar para vocês é um pouco isso, o ponto de vista, a análise, o pré-julgamento que a gente costuma fazer de uma situação é o que gera essa ansiedade,
é o que gera esse desconforto diário. Eu estou mostrando um exemplo simples para vocês de uma bexiga. Agora, o quanto que a gente faz isso no dia a dia, em cada momento, em cada passo que a gente dá, desde a hora que levanta de manhã, os pré-julgamentos, em geral, sendo através de com relação a uma pessoa, com o que vai acontecer com alguma coisa. A ansiedade, pela medicina, ela é colocada da seguinte maneira, né? Como todo sentimento, tá? Ela é necessária, tá bem assim, se vocês puxarem lá e dar uma olhadinha, vocês vão ver que ela é necessária para movimentar o homem, assim como em excesso vira uma patologia. Então, assim, nós precisamos dessa ansiedade para nos mover, mas no ponderado, em doses pequenas, em doses corretas. Quando isso se torna demais, vem o sofrimento, vem o adoecer da pessoa. Essa é a visão da medicina com relação à ansiedade, tá? Então, nós vamos ler aqui, dando continuidade nas dores da alma, né, que é o que está sendo lido e estudado todo. Eu já estou considerando isso aqui de domingo como um estudo, e é realmente, porque nós estamos falando capítulo por capítulo, né, do que uma simples preleção, tá? Então, o Hamed, nesse livro, ele diz o seguinte: definimos comportamento como o conjunto de reações e condutas de um indivíduo em resposta a um estímulo. Essa brincadeira que eu fiz aqui com vocês. Está dando um eco danado na sala, né? Essa brincadeira que eu fiz aqui com vocês nesse momento, tá? Em outras palavras, é a forma de ser, agir e reagir exclusiva de cada um. Nossa convicção íntima é que determinam nossos comportamentos exteriores. Portanto, reside em nós mesmos a influência de exercermos sobre as situações imediatas ou sobre as circunstâncias futuras de nossa vida. Nenhuma de nossas condutas ou atitudes manifestadas é livre de defeitos. Embora possa não ser notada no momento, futuramente será percebida e influenciará outros eventos em outras ocasiões. Ele está falando aqui do limite, né? Exatamente disso, do limite do sentimento, né? Que ela pode interferir em tudo. O poder das crenças e dos pensamentos é fator impressionante nas ocorrências de nosso cotidiano. Sabemos dessas verdades, mas seria de vital importância que observássemos melhor nossos pensamentos habituais e analisássemos nossas crenças mais profundas. Então, assim, sabendo que esses sentimentos estão no nosso dia a dia, que esses sentimentos estão nos acompanhando em todos os movimentos que estamos tendo, será que não seria mais prudente, né, a gente começar a ter o hábito de analisar esses sentimentos mais profundos? Reflexão, né? Não seria mais adequado verificarmos onde estamos pondo nosso poder de fé? É frequente idealizarmos ansiosamente o nosso futuro. Atribuímos momentos felizes, expectativas irreais à nossa vida, encaixando em ocasiões especiais como a formatura, um casamento, os filhos, um bom emprego. Quase sempre, quando o fato se concretiza, ficamos por demais frustrados, pois a realidade nunca corresponde exatamente à nossa idealização precipitada. Eu ando assistindo bastante o vídeo do Sadhguru, não sei se vocês conhecem, é um indiano, né, que faz bastante reflexão sobre a vida, e um dos pontos que ele aborda bastante é essa relação da expectativa, né? Então, quando a gente começa a idealizar uma situação, um fato, quase sempre o resultado é frustrado no final, porque a gente cria um monte de histórias na nossa cabeça. Se você parar e começar a ouvir
ouvir os seus pensamentos, vocês vão ver que nós ficamos criando história o tempo todo na cabeça. Mas por que, sabe aquela vozinha? Vocês lembram do desenho animado que ficava o anjinho, o diabinho no ombro, a mesma coisa? É exatamente isso. É a vozinha que fica lá no subconsciente o tempo todo. Mas e não sei o que, e não sei o que lá, blá. Então, assim, o que ele fala é muito importante. Eu vou ler isso aqui para vocês também. Que você deve deslocar os pensamentos da realidade. Esse é o ponto principal para diminuir o sofrimento, né? Então vamos lá, se a gente está sofrendo pela ansiedade, a ansiedade está sendo causada pelas histórias que estamos criando, como eu falei para vocês não sabem a ponta que tinha o lápis, vocês não sabem o quanto, mas vocês criaram na cabeça de vocês a ideia de que vai estourar. Essa é a historinha que eu estou falando, tá? Então a gente fica criando conceitos, preconceitos constantemente com relação a tudo que está acontecendo. Então ele fala que para diminuir esse sofrimento, assim como vai ser lido aqui também, você tem que criar um espaço entre o pensamento e a realidade e analisar o fato, silenciar essa mente e realizar uma visão o mais próximo do real. Vocês vão verificar que não existe problema. Tá? Vocês vão ver que realmente o que está acontecendo não é tão sério quanto você imaginava, não é aquele problema todo que você imaginava. Diz que para você amenizar essa dor do sentimento, você traz então a realidade do momento. Trazendo a realidade do momento, você consegue... O Kiko, vou abrir um parênteses aqui, o Kiko, que é o Francisco do Espírito Santo Neto, ele diz em uma palestrinha bem curtinha dele, que o primeiro ponto é a respiração. Para você amenizar uma ansiedade, a primeira coisa que deve fazer é uma respiração. Então respira profundamente, solta e analisa de uma maneira mais realista o que está acontecendo. Deixa todo o sentimento de lado ali para poder ver o que realmente está pegando na situação. Vocês vão ver que vai acalmar a ansiedade e vai trazer para vocês um ponto de vista mais real da situação, dando a oportunidade de você tomar a ação necessária sem tanto sofrimento. Tá? A preocupação pode produzir ansiedade, levando-nos, a partir de então, a imaginar fatos catastróficos. É o que eu estava falando. Vocês imaginaram que eu ia estourar o negócio. Quando nos preocupamos com o futuro, não vivemos o agora e sofremos imensa imobilização que toma conta do nosso presente, advinda de coisas que irão ou não acontecer no amanhã. O problema da ansiedade em excesso é que, assim como em pequena dose ela nos movimenta, em excesso ela nos paralisa. Então você não consegue tomar a ação nenhuma, né? A reunião de todas a nossa ansiedade não poderá alterar nosso destino. Somente nosso empenho, determinação e vontade no momento presente é que poderá transformá-lo para melhor. Então assim, não adianta você se desesperar, se descabelar, se preocupar, não dormir, não vai resolver o fato. O que vai resolver o fato é a ação, e para tomar a ação você tem que se acalmar. Basicamente isso, né? Um jeito bem simplório de falar. As situações calamitosas que imaginamos apenas se materializarão se as dramatizarmos constantemente. Então assim, os problemas realmente só irão acontecer se a gente ficar ali falando, vai acontecer, olha, está acontecendo, olha, daí isso vai realmente se concretizar. Você está tomando praticamente ação, né? Se imprimirmos com pensamentos trágicos os fatos e acontecimentos da vida, eles assumirão proporções que não tinham a princípio e realmente se tornarão realidade. Criaturas trágicas atrairão certamente a tragédia. Crer com firmeza que Deus nunca erra e sempre está se manifestando e se pronunciando em tudo e em todos será sempre um método
feliz de se despreocupar. Então aqui ele coloca um segundo ponto de vista, ele puxa para o lado da fé, né? Então assim, a gente precisa ter essa fé, essa crença em Deus para nos apoiarmos em alguma coisa, para aliviar essa ansiedade, esse mal-estar interno. Crer que Ele está sempre disposto a nos prover de tudo e que necessitamos para nosso amadurecimento espiritual é o melhor antídoto contra a ansiedade e os excessos de imaginação dramática. Deus é a consequência do universo, a alma da natureza e a harmonia das forças cósmicas. As entidades benevolentes e sábias que elaboram os fundamentos da doutrina espírita responderam que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, justo e bom. Acreditar que a vida é perfeita e que nada existe que não tenha uma razão de ser, que tem uma razão de nos conduzir sempre a um discernimento de tudo que está certo de maneira equívoca é absoluta. Mesmo quando estamos iludidos pelos aspectos exteriores das coisas, pela falta de fé, pelos exageros de qualquer matriz, ainda assim a vida providencial nos levará a um rebanho e um pastor. Lembremos, porém, que a imaginação serve para criarmos quadros de alegria, beleza, progresso e amor. No entanto, se a tivermos usando para produzir tristeza, ansiedade, abandono, medo e desconfiança, o melhor a fazer é interromper o negativismo e mudar o estado mental. Cada um transita pelo caminho certo, na hora exata, de acordo com o seu estado evolutivo. Não há como nos preocuparmos. Tudo está absolutamente correto, porque todos estamos amparados pela sabedoria providencial das leis divinas. Então, nessa primeira parte aqui, ele pega muito no nosso pé aqui com relação a esse ponto de vista, com relação ao jeito que a gente vai enxergando uma situação, a ênfase que estamos dando para esse problema, né? É muito comum. O homem tem no seu íntimo a tendência do negativismo, né? Infelizmente, tudo a gente acaba enxergando, como fala aí, o copo meio vazio, né? É natural do ser humano isso. O que a gente tem que fazer é começar a ter a mudança de atitude, de visão. Começou a vir essas histórias na cabeça, dá uma parada, peraí, não vamos mais pensar nisso, vamos cortar. É hábito, é treino, tá? Não vai acontecer do dia para a noite. Isso aqui eu comecei a ler sobre esse assunto há uns 2 meses atrás, mais ou menos, por um acaso, eu nem sabia que estava na escala ali que eu ia ler aqui para vocês, e eu já estava estudando algumas palestras sobre isso, e comecei a praticar um pouco para ver, falei, puta, não é possível, né? Será que é por aí mesmo? E é treino, gente, é treino. Na hora que você vê, você está brecando automaticamente esses pensamentos, você está começando a ver de um prisma diferente aquela situação, e a vida fica melhor, tá? Já tomaste, aí vem algumas perguntas aqui da segunda parte, já tomaste plena consciência de tua ansiedade? Então assim, você já olhou para você, já deu uma olhada, já sentiu de verdade o que está acontecendo? Notaste como está atropelando os outros e a ti mesmo? Putz, isso aqui é muito comum, né? Quando você está na crise de ansiedade, você nem fala bom dia para outra pessoa, né? Já chega despejando o problema, já chega falando, já chega... Coisa mais natural do mundo, né? Onde queres chegar? Por onde caminhas? Todas essas perguntas respondidas sinceramente poderiam abrir-te mente para novas e melhores atitudes, garantindo esta estabilidade e segurança emocional. De nada adiantará teu desespero e aflição, pois a vida maior não te dará ouvidos desta forma. Vive com plenitude o presente e verás o futuro.
relatar as consequências dos teus atos de ontem. Vive com plenitude o presente e verás o futuro relatar as consequências dos teus atos de ontem, que contam tua própria história de vida. Tudo aquilo que precisares aprender, discernir e compreender, chegará à tua existência repetidas vezes, até dares a devida atenção, efetuando assim a aprendizagem necessária. A vida te escutará, auscultando tua intimidade, ou seja, tuas reais necessidades da alma. A tua ansiedade não mudará o curso da natureza. Tudo acontece naturalmente, visto que as leis naturais ou divinas não promovem saltos nem extrapolam os ditames estabelecidos por Deus, inseridos nelas mesmas. Não tentes mudar a sequência dos fatos. Existem etapas rígidas por ciclos evolutivos, que são, em verdade, o processo espiritual de desenvolvimento de cada um. Cada fase antecede a outra. Portanto, tudo está equilibrado harmonicamente pelas normas do poder divino. Analisa as plantas como modelo. Se quiseres que elas cresçam e se desenvolvam, limita-te a deixá-las viver naturalmente. Pois por mais que possa dispensar-lhes cuidados e zelos contínuos, somente quando estiverem prontas é que brotarão e cobrirão de flores. Experiência é a soma dos seus desacertos e desenganos. O sábio conhece o limite do necessário, porque ele reside numa capacidade extraída das diversas experiências vividas ao longo das existências. Em relação ao limite do necessário, assim declaram os representantes do Espírito da Verdade, entre aspas, aquele que é ponderado e conhece por intuição, muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e a sua própria custa. Não queiras burlar as barreiras naturais do universo. Acalma-te. Procura caminhar passo após passo, porque somente assim chegarás à serenidade que tanto procuras. Não tente fazer de tua vida um caminho meticuloso, calculado, tua existência calculando sua existência minuciosamente, pois estará prejudicando o ritmo natural dos acontecimentos. Não interfira, deixa acontecer que vai acontecer. Deus fala contigo pela voz silenciosa do teu coração. Isso aqui, essa parte é muito importante, porque vem exatamente nessa parte da meditação, né, que a gente estava falando. Então, esse deslocar do pensamento com a realidade, você pratica ela através da meditação. Então, hoje em dia, nós estamos... o mundo está sendo muito bombardeado de informação, né? Então nós estamos constantemente na frente do celular, na frente da TV, na frente ouvindo alguma coisa. Então nós estamos ali. Qual seria um ambiente ideal e natural? Vamos tentar imaginar um pouquinho isso. Quando nós estamos num pico de estresse, por exemplo, o que o nosso corpo pede? Silêncio. Geralmente pede natureza. Geralmente pede afastamento. Se vocês não dá aquela necessidade de vez em quando de sair fora de tudo e ficar em silêncio, ficar quieto, isso é uma voz interior, é uma voz da sua alma que está pedindo para você, do seu corpo, que está pedindo para você o silêncio. Então o estado natural do ser humano é esse, é do silêncio, da percepção interna, dos sentimentos, de análise dos sentimentos em geral. Porém, quando a gente está envolvido nesse mundo que nós estamos aqui hoje, nós estamos nos ocupando o tempo todo, nós estamos vendo essas coisas que eu relatei aqui para você, principalmente celular hoje em dia, né? É direto ali, olhando alguma coisa, vendo alguma coisa. O sentido de entretenimento mudou muito de um tempo para cá, né? Eu acredito que desde o advento aí da televisão, uma opinião própria, tá? Esse ciclo do ser humano começou a ser mudado, porque é muito comum, ao invés de você pegar uma leitura para fazer,
que seria um tipo de entretenimento, você vai ver uma televisão, você vai ver um filme. Vocês já perceberam que no momento que você está vendo uma série, um filme, ou assistindo qualquer coisa, é o momento que vocês desligam a mente? Nós desligamos a mente, né? Nós estamos num estágio praticamente de hipnose, né? A gente faz isso para poder se distrair dos nossos sentimentos, para nos distrairmos dos nossos pensamentos, e não é esse o ponto é você se voltar, né? Sendo redundante, se voltar para você, né? Para poder ouvir o que está acontecendo dentro de você. Então, a importância da meditação, pelo menos uma vez por dia, se recolha, né? Tente ficar alguns minutos ali, em plena consciência com o seu ser, para tentar trazer esse eu, para você ter a percepção do que está acontecendo, para poder trazer a solução do seu, entre aspas, problema, tá? Deus fala contigo pela voz silenciosa do teu coração. Centraliza-te em ti mesmo e do âmago de tua alma perceberás amorosamente que a natureza tudo cresce em harmonia. Analisa o fluxo da vida nas águas, nas plantas, nas flores, nos animais, nas pessoas e em ti mesmo, e verás oportunidades de crescimento que todo ser está destinado a alcançar. Não tenhas pressa. A paciência te ajudará a atravessar o momento de crise e os frutos do amanhã serão proporcionais à tua paciência de agora. Para finalizar, em Mateus 6,34, ele diz: por isso não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Então é isso. Eu acho que, dando uma passada geral, era isso que eu queria trazer um pouquinho aqui hoje para todo mundo. Espero que sirva de norte, né, em algum momento na vida de vocês, essa singela lição aqui de hoje, que nos vem com muita força num momento assim de muita crise, né? Hoje é um momento em que o ser humano está vivendo muita crise. Então, um pouquinho de calma, um pouquinho de paz interior, acho que é muito bem-vinda, tá bom? Vamos então agradecer pelo dia de hoje, pela oportunidade de estarmos aqui com bastante saúde, num dia lindo de domingo como esse que está nos presenteando hoje. Agradecer pelas nossas vidas, agradecer por tudo que temos, pelas nossas famílias, pelos nossos amigos e pela oportunidade dessa existência. Fiquem todos com Deus, uma boa semana a todos, um ótimo domingo. Obrigado.